Nós estamos falando a respeito das duas testemunhas que estão escondidinhas lá na parábola das 10 virgens. Se você não assistiu aos vídeos anteriores que eu estou falando a respeito das duas testemunhas ou da parábola das 10 virgens, também estou falando sobre o ensino das duas casas de Israel, provavelmente você vai ficar perdido neste vídeo aqui. A revelação a respeito das duas testemunhas, ela não começa em Daniel e também não começa no livro de Efésios. Muito menos as duas testemunhas são duas pessoas literais. Deus tem anunciado as duas testemunhas desde o tempo de Adão e Eva, e ele deixou isso mais claro em Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos falando sobre as duas casas de Israel, que são as duas testemunhas que Deus estará levantando no final dos tempos para cumprir todas essas coisas. Eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores e compreenda o ensino das duas casas de Israel, para que você não se una a esse grupo de pessoas que ficam brigando e degladiando por causa de doutrinas humanas. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela sua companhia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos falando sobre a construção das duas casas de Israel, que na parábola das 10 virgens vão formar as duas testemunhas, que não são duas pessoas literais, mas são dois povos, judeus e gentios, que em Cristo Jesus são essas duas testemunhas. Continuando o vídeo anterior, nós estamos falando a respeito da divisão das 12 tribos que Deus promoveu. Salomão, ele se desviou dos caminhos do Senhor, e por causa deste desvio de Salomão, Deus promove a divisão das 12 tribos. E no vídeo anterior eu falei a respeito dessa divisão que aconteceu, e é muito importante você entender essa história, porque a divisão das 12 tribos de Israel vai nos mostrar aonde que os gentios fazem parte das duas testemunhas. Como eu falei, Deus promove a divisão das 12 tribos. E nós vemos que das 12 tribos de Israel, 2 tribos ficaram na linhagem de Davi, seguindo ali a promessa que Deus tinha feito a Davi. Deus disse a Davi que não faltaria sucessor em seu trono. Inclusive, nós encontramos várias profecias dizendo que o Messias viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá. Então, essa linhagem de Davi, que se seguiu ali através do filho de Salomão, Roboão, ali se formou o reino do sul, Judá. Do outro lado, nós encontramos as 10 tribos que ficaram em Israel, na capital Samaria, sob o comando de Jeroboão. Jeroboão, um efraimita, ficou ali sendo o primeiro líder do reino do norte. E eu preciso que você esteja muito atento a essa imagem que eu acabei de colocar aí. Por quê? Porque deste reino do norte, cuja capital era Samaria, daqui se originou o povo samaritano. E o que seria o povo samaritano? Como eu acabei de falar, as 12 tribos foram divididas, e no decorrer do tempo, esses dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, sofrem com cativeiros. Nós encontramos primeiro o Reino do Norte, cuja capital Samaria, que foi tomado pela Assíria. E você precisa entender muito bem o cativeiro do Reino do Norte, porque a Assíria, ela toma a capital Samaria, e os assírios tinham uma cultura de misturar os povos para enfraquecer aquela cultura. E assim, os assírios poderiam dominar os povos, porque um povo com uma cultura fraca não subsiste. Inclusive, nós vamos encontrar os profetas dizendo sobre esta tomada do reino assírio, para misturar o povo de Israel, as 10 tribos, o reino do norte, com outros povos. Olha só o que diz Amós. Amós capítulo 7 e o versículo 17 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor,
tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da tua terra. Aqui Deus, através de Amós, está anunciando o cativeiro que o reino do norte estaria sofrendo. Nós vemos essa palavra também sendo proferida em 2 Reis, capítulo 17, nos versículos 5 e 6. Diz assim: porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Então, nós encontramos aqui Deus anunciando o cativeiro assírio. O reino do norte sofre ali com a invasão da Assíria, e o texto diz que eles sofreram com este cativeiro e foram cercados por 3 anos. Então, nós vimos aqui o cerco que Israel sofreu, o cerco que o reino do norte, que as 10 tribos sofreram quando a Assíria invadiu Samaria e pegou ali os israelitas e misturou os israelitas das 10 tribos com outros povos, com outras nações. Agora, desta mistura dos povos, surgiu aqui o povo samaritano. É por isso que nós vamos encontrar nos 4 evangelhos os judeus que vieram da linhagem de Davi, tratando os samaritanos com um certo preconceito. Eles diziam que os samaritanos não faziam parte da linhagem, não eram sangue puro. Eles diziam que o povo samaritano era um povo misturado, por isso não tinham direito de fazer parte ali da linhagem, da promessa de Deus. Nós vamos encontrar em várias passagens o próprio Jesus encarando este mesmo preconceito com o povo samaritano, e nós vemos ali ele conversando com a mulher samaritana. Inclusive, este texto da mulher samaritana não fala apenas da maravilhosa salvação que aquela mulher passa, da transformação que ela vive, mas fala também da transformação dos samaritanos e do povo gentil que viria ali dessa linhagem de Samaria, do reino do norte, da mistura dos povos. Todas as vezes que você encontrar no Antigo Testamento o texto falando a respeito de Efraim ou de Israel, as 10 tribos, Deus está direcionando a profecia para nós, os gentios. E é daqui, dessa mistura das 10 tribos de Israel, do povo samaritano, que Deus começa a traçar a salvação dos gentios. Então Deus, ele leva o povo de Israel, as 10 tribos, o reino do norte, para o cativeiro. Ali acontece a mistura dos povos, e daqui, deste reino do norte, se origina os gentios. O povo samaritano representa os gentios que futuramente seriam salvos através de Cristo Jesus. Quando eu falei a respeito das 2 casas de Israel, ou das 2 testemunhas que estão lá escondidinhas na parábola das 10 virgens, eu estou falando destes 2 povos que está anunciado em Isaías capítulo 43, em Isaías no capítulo 44, judeus vindo da linhagem de Davi, gentios vindo do reino do norte, vindo dos samaritanos, vindo ali de Efraim, judeus e gentios em Cristo Jesus são as 2 testemunhas que estão descritas no livro de Apocalipse. Queridos, nós precisamos compreender que o plano de Deus não são com 2 homens literais. O plano de Deus não é com um super sacerdote, não é com um super profeta. O plano de Deus é na construção de sua igreja, e ele usará judeus e gentios em Cristo Jesus como as 2 testemunhas. E olha só as palavras que confirmam isso. Vai lá comigo em Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 11, que diz assim: os filhos de Judá, olha só aqui, linhagem de Davi, e os filhos de Israel, olha só, as 10 tribos, origem do povo samaritano, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem que é essa uma só cabeça? Jesus Cristo. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel.
e subirão da terra. Está falando sobre o quê? A ressurreição do povo de Deus. Porque é grande o dia, porque será grande, porque grande será o dia de Jezreel, ou seja, porque será grande o dia que Deus semeia. A palavra Jezreel significa Deus semeia, ou seja, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lembra? Ele é o grande trigo que foi semeado na terra. Por causa deste sacrifício na cruz do Calvário e da descida do Espírito Santo, as duas casas de Israel, que são as duas testemunhas, estão habilitadas para anunciar a volta de Jesus no final dos tempos. As duas testemunhas são dois povos, judeus e gentios, debaixo do poder de Deus. Agora olha só outra palavra que confirma isso. Zacarias capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 13, que diz assim: porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. E suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Agora olha só que interessante isso. Deus usa o profeta Zacarias para nos mostrar uma figura do arco e da flecha. Ele diz que Judá, os judeus da linhagem de Davi, são como o arco. E os efraimitas, né, o povo de Israel que dá origem aos gentios, são as flechas que estão guardadas e a aljava está cheia de Efraim. Tenta imaginar esta figura, Deus segurando um arco e flecha, e ele vai lançar essas flechas. E por que Judá é o arco que vai lançar os efraimitas, que vai lançar os gentios? Porque dos judeus vieram os fundamentos. Dos judeus veio a lei de Moisés, dos judeus veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Messias, as revelações dos apóstolos. As revelações de Deus através dos apóstolos vieram dos judeus. Por isso que os judeus são o arco. E por que os efraimitas, né, nós, os gentios, somos as flechas? Porque através dos fundamentos que Deus deu aos judeus, que é a palavra de Deus, nós seremos lançados. Nós não podemos fugir desses fundamentos que se iniciou com os judeus. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. É por isso que hoje nós vemos muito mais gentios em Cristo Jesus pregando a palavra de Deus do que judeus. Por quê? Porque Deus usou os fundamentos que deu para os judeus, usando estes fundamentos como arco. Judá é o arco e os gentios que serão lançados são as flechas. Não existe separação de judeus e gentios. Existem pregadores que usam Mateus capítulo 24, dizendo que Mateus capítulo 24 foi escrito somente para os judeus. Este é um tremendo engano. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, não existe mais separação. Judeus e gentios em Cristo Jesus formam as duas testemunhas e formam o Israel de Deus. Assim como o profeta Zacarias disse, o arco que é Judá e Efraim que é a flecha, judeus e gentios juntos vão prosseguir para o alvo para anunciar a volta de Jesus. As duas testemunhas são formadas de judeus e gentios. E nós não podemos fugir do plano de Deus. Todas as revelações que nós quisermos saber, todas as revelações do Senhor estão contidas em sua palavra. E nos próximos vídeos nós vamos continuar falando a respeito dessas duas testemunhas e do plano de Deus que não acabou. E Deus tem separado as suas duas testemunhas para despertar as virgens que estão dormindo neste tempo que nós estamos vivendo. Faça parte daqueles que estão buscando a presença de Deus e anunciando a volta de Jesus. Bom, eu finalizo mais uma vez aqui esse breve estudo e eu vou continuar nos próximos vídeos falando a respeito das duas testemunhas que o próprio Jesus falou no Novo Testamento. Obrigado pela sua companhia e eu te aguardo nos próximos estudos.